Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Olá, meus queridos irmãos, internautas, pastor, professor Jonias da Costa Feitosa. Aqui estão nossos contatos para um possível agendamento. Lembrando-vos que neste blog nós temos as lições da Escola Bíblica Dominical, já estão postadas 13 lições, e também toda semana comentamos antecipadamente uma lição em vídeo. Lição 4 do segundo trimestre de 2017, editora Betel. O título: Jeremias, suas crises e solidão. Lição 4, direcionada para o dia 23 de abril de 2017. O texto áureo: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Jeremias 1:18. Verdade aplicada: os escritos de Jeremias nos mostram que os servos de Deus também passam por momentos de angústia e solidão. Objetivos da lição: destacar a importância de confiar na ajuda divina nas horas difíceis, entender o quanto é importante valorizar o amor de Deus, revelar como sentir-se seguro no Senhor. Textos de referência: Jeremias, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Meu querido irmão, nesta lição estudaremos as crises do profeta Jeremias. E você pode até me perguntar: mas pastor Jonias, um profeta na envergadura do profeta Jeremias teve crises? Sim, crises tremendas. Ele era um homem natural. Observaremos que em todas as ocasiões ele corajosamente sustentou a sua fé e convicção no eterno Deus de Israel. Apesar das suas crises existenciais, ele apresentou-se diante de Deus corajosamente e sustentou a sua fé e convicção diante de Deus. Afinal de contas, nós cremos em um Deus transcendente, ou seja, está muito além do que nós imaginamos. Ele é poderosíssimo, ele transcende a todas as esferas. Mas é bom que saibamos que este Deus transcendente é também um Deus emanente, e Jeremias sabia disso. Ele conversava com Deus. É um Deus presente nos momentos de angústia, de tristeza, de alegria. É um Deus que está conosco. Ele não é apenas transcendente, ele é emanente. Então, nessa lição, nós vamos absorver da vida de Jeremias situações interessantíssimas, que muitas pessoas acham que, por ser servo de Deus, nós estamos isentos de crises, de adversidades, de tristezas, de depressão e outras coisas congêneres. Não, nós estamos sujeitos a passar por dissabores, tristezas, e nós temos o exemplo aqui em Jeremias, um homem que sofreu sobremaneira. Ele foi um profeta
fulminante, apesar de muito amor no seu coração, mas ele falou aquilo que precisava naquele momento, ordenado por Deus. Ele nos deixa um legado extraordinário, a vocação, um convite para servir. A sua chamada, o Deus chamou Jeremias ainda bem jovem. Nós aprendemos já na primeira lição que Jeremias, ele não teve dificuldade em desenvolver o seu ministério em razão de pertencer a uma classe sacerdotal. E ele foi chamado para uma missão especial e de grande importância, e deu a ele os recursos necessários dos quais careceria para combater os sórdidos ataques dos inimigos. A missão de Jeremias não seria nada fácil. O apóstolo Paulo deixou bem claro como deve agir um servo de Deus: negar-se a si mesmo, perdoar erros, aceitar a opinião e ser visionário, enxergar, ver. Romanos 15, e versículo 1 e 6. Servir a Deus é servir aos outros. Gálatas 5 e 13. Verdadeiros servos de Deus são prestativos e não egoístas. Então, para desenvolver o seu ministério a contento, segundo a vontade de Deus, Jeremias se esvaziou. Ele não era egoísta, ele era prestativo. Pelo contrário, um homem que olhava e via a necessidade do povo, amava o povo, porém tinha a responsabilidade da prédica cortante. Nós vamos ver aqui nos subpontos o perigo de ser mal compreendido, vivendo entre inimigos e amigos inimigos. Olha aqui, essa lição ela está recheada de avisos importantes de Deus para com Jeremias, e o autor, o comentarista desta lição, ele foi muito feliz em colocar num momento tão difícil que nós vivemos em xeque esta realidade que se materializou na vida de Jeremias, o profeta, que teve a audácia de falar aquilo que Deus queria. O perigo de ser mal compreendido. O profeta Jeremias foi impetuoso na mensagem que o Senhor lhe transmitiu, porque o meu povo fez duas maldades. E aqui ele coloca aqui as duas maldades, que foi deixar Deus e buscar água em cisternas rotas. Duas maldades tremendas dele. E por ser um atalaia atento e solícito à voz de Deus, ele foi mal compreendido, ele ficou sozinho. Isso pode acontecer aí com você, como profeta de Deus, como homem de Deus, como um sacerdote, como um pastor, que às vezes você prima pela palavra e é mal compreendido, mal interpretado. Jeremias foi mal interpretado. Ele não foi um profeta popular. Aliás, nós olhamos nas páginas da Bíblia e os verdadeiros profetas de Deus, eles são rejeitados. Não se vê um profeta aplaudido. Quando os profetas recebem os aplausos e estão sendo elogiados por todo lado, então pode saber que alguma coisa está errada, porque a palavra de Deus não agrada o povo que está errado, e ele foi mal compreendido. Vivendo entre inimigos. A palavra audaciosa do Senhor por intermédio de Jeremias deixou muita gente irritada. Elas não queriam que seus pecados fossem revelados e combatidos. Jeremias 11 e 21. A pregação da palavra de Deus raramente acarreta amizade. Os indivíduos que são alcançados pela mensagem de repreensão do Senhor, na maioria das vezes, apelam a medidas extremas para calar o mensageiro ou para acabar com ele. Os doutores da lei entregaram Jesus a Pilatos pelo simples fato de falar a verdade. João 19, versículo 11.
Não foi diferente com Jeremias. O Senhor mostrou para Jeremias que os homens estavam maquinando matá-lo, inclusive pessoas da própria cidade natal dele, Anatote. Jeremias era de uma cidadezinha próxima a Jerusalém, chamada Anatote. E nós temos o registro aqui em Jeremias capítulo 11, versículo 21. Ao líder não há muito o que fazer quando existe a falta de compreensão de suas mensagens. Jeremias optou por ficar do lado do Senhor, mesmo custando a sua própria vida, vivendo entre inimigos. Você que ouve essa mensagem neste momento, saiba, se você for um atalaia de Deus, um pregador, um homem que dissemina a palavra, fique atento, porque você está entre inimigos. E a prédica que alcança os indivíduos que estão errados, essa prédica não agrada. As pessoas não querem ser corrigidas. E como ocorreu com Jeremias, pode ocorrer com você. O comentarista trouxe essa lição, não é só para relatar ou narrar fatos sobre a vida de Jeremias, mas para nos trazer exemplos. Então, precisamos, como pregadores, estar atentos e saber que nós estamos convivendo com inimigos. Nós estamos entre inimigos, e os inimigos, às vezes, são os nossos correligionários, são aqueles da nossa mesma corrente pensante, doutrinária, são os nossos amigos mais chegados, entre aspas, e são aquelas pessoas que estão na igreja, às vezes, que estão no seu cotidiano litúrgico, nos cultos. Você está entre inimigos. 1:3. Amigos inimigos. Não foi apenas Jeremias que sofreu rejeição da família por fazer a obra do Senhor. O próprio Jesus também sofreu este mal. Seus irmãos diziam que estava fora de si. Marcos 3:21. Davi era rejeitado pelos próprios de sua casa, seu pai e seus irmãos. Jessé fala de Davi com descaso, que Jessé era pai de Davi. 1 Samuel 16:11. O outro exemplo é José, que passa a ser odiado por seus irmãos, por Deus ter um chamado especial na vida dele. Está aí. Inimigos que estão entre amigos, ou amigos inimigos. E pode ser que seja da sua própria família, do seio familiar, como ocorreu com Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos seus familiares, como ocorreu com José, que foi rejeitado pelos seus irmãos e foi até vendido, exportado, como ocorreu com Davi, que foi rejeitado, inclusive pelo seu próprio pai, achava que ele não podia fazer nada, e não era interessante, e outros homens de Deus. Nós precisamos absorver essa lição para nós, que nós estamos entre amigos que são verdadeiros inimigos. Deus, que tem uma chamada especial, Ele nos outorgará poderes para pisar sobre os inimigos, para vencê-los. Deus tem um chamado especial na vida de alguém? Saiba que Deus o honrará. Nós temos esse registro aqui em Gênesis 37:20. Como ocorreu com José, também poderá ocorrer conosco, mas José foi vitorioso, Jesus foi vitorioso, Davi foi vitorioso. E todos os homens de Deus que têm esse chamado, inimigos vão se levantar, mas a vitória é nossa, porque o Senhor da vitória nos dará a vitória. Aleluia. Jeremias lamenta sua condição. O livro de Jeremias nos mostra que, enquanto os outros profetas procuravam esconder suas fragilidades, Jeremias deixa bem claro seu estado de sofrimento pelo povo. Ele escreveu seu livro com a alma e o coração, nos dando relatos comoventes de sua vida e de suas crises interiores,
a fidelidade a Deus muitas vezes gera perseguição e morte. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Bom, aqui, Jeremias, um homem chorão, um homem que padeceu nas raias das crises existenciais. E você pode perguntar, mas um homem de Deus passa por isso? Sim, passa. Ele não era fingido. Ele não escondia a sua realidade para ser diferente das demais pessoas. Mas ele tinha a responsabilidade de falar ao povo aquilo que Deus queria, e ele se colocava na vontade de Deus. O seu estado de sofrimento pelo povo. Ele é tido como profeta chorão. Ele escreveu o livro de Jeremias, que está recheado de chamamento de atenção. E inclusive temos o Lamentação de Jeremias, que é um livro onde ele lamenta nos muros de Jerusalém, sobre os muros de Jerusalém, o estado do povo de Judá. Vamos ver aqui nos subpontos. Pare de reclamar e comece a viver. Como evitar conflitos existenciais? Uma questão de confiança. Nesse ponto aqui, através desse subponto, nós vamos aprender, meus irmãos, que nós precisamos parar de reclamar e começar a viver. Nós temos que reagir. E como evitar conflitos existenciais? E essa é uma questão de confiança. Vamos lá. Pare de reclamar e comece a viver. Jeremias não entendia a razão pela qual o Senhor havia deixado o caminho dos ímpios prosperarem. Jeremias 12:1. Essa é uma razão que leva muitos servos de Deus ao desespero. Por que que os justos sofrem e por que que os injustos prosperam? Aliás, esse é um tema do livro de Jó. Por que sofre o justo? Para ser lapidado, aperfeiçoado para uma projeção melhor. Somente pessoas que tiveram uma real experiência de conversão a Jesus Cristo e estão firmadas na palavra de Deus terão a força necessária para prosseguir até o fim desta caminhada. A resposta de Deus ao tormento de Jeremias foi profunda. Deus exortou o profeta Jeremias por ter se afligido por tão pouca coisa. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Jeremias 12:5, é Deus questionando com Jeremias, exortando, ensinando o profeta, que questionava. O apóstolo Paulo, um exemplo de persistência, foi um líder que jamais desistiu ou reclamou de sua missão. Ele foi até o fim de seu projeto, deixando sua marca por onde passava. Olha aqui, nós temos nestes homens o modelo. Nós que somos chamados para exercitar o sacerdócio de Cristo, fazer o trabalho do Senhor, pregar a palavra. Não podemos desistir. Temos na pessoa de Jeremias um exemplo. E Deus o exortou, o modelou, encaminhou, trabalhou na sua vida profundamente, para que o homem mais exemplar, como o apóstolo Paulo, que sofreu vários naufrágios, ele está sendo citado aqui, não é à toa. Ele sofreu várias quarentenas de peia, foi preso, desolado, deixado como morto na praça. Certa feita saiu num cesto pelos muros na cidade de Jerusalém para escapar com vida, deixado como morto, mordido de cobra. Um homem que sofreu no final da sua vida, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, que foi a última carta que Paulo escreveu, a gente vê o registro de um homem deixando uma mensagem como ninguém, uma mensagem de esperança. Mas como é que ele estava? Quem estuda sabe. Eu tenho um livro, a biografia de Paulo, e na pequena enciclopédia bíblica nós temos lá a prisão Masmertina, onde Paulo morreu. Uma prisão de 5 metros por 5, onde não tinha porta e nem janela,
e só um orifício no teto por onde entravam e saíam os presos. Ele morreu ali. Quando ele escreveu a última carta, ele estava ali, a última carta. Mas veja a mensagem dele: eu estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que grande mensagem tinha o apóstolo Paulo. É por isso que ele é citado aqui como um exemplo de persistência. Ele estava dizendo para Timóteo, o pastor que ele havia deixado em Éfeso, até certo ponto inexperiente, ele está dizendo, quando fala, eu estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, ele está dizendo, daqui a 3 ou 4 dias eu estarei morrendo. E como é que morreu Paulo? Segundo a tradição, ele foi morto nessa prisão. Cortaram o seu corpo em pedacinhos pequenos, colocaram em um saco e tiraram pelo orifício do teto e projetaram este corpo cortado em pedaços miúdos para um lugar ignorado. Oh, que exemplo de persistência! Para de reclamar, meu irmão obreiro, que está sofrendo algumas pitadazinhas de algumas invejas ou de algumas intrigas, de algumas coisas que está acontecendo no seu ministério. Olha, estes paradigmas, estes vultos, estes expoentes. Jeremias foi parar num poço, ficou atolado na lama, ele quase foi morto, foi preso, sofreu. E aqui com Paulo nós temos aqui o exemplo do seu sofrimento, mas deixando aqui um exemplo de persistência. Como evitar conflitos existenciais? Jeremias, como qualquer indivíduo, não se sentiu confortável em ser excluído de todo o contexto social. Jeremias 15 e 17. Quem é que fica feliz de ser cerceado da sociedade? Um dos mais extraordinários vultos pensadores do mundo, ele é autor de uma célebre frase, que é Sócrates. Ele diz: o homem é um ser social que não pode viver fora da polis, quer dizer, da sociedade. O fato de estar sempre sozinho fez com que Jeremias se voltasse contra o Senhor, dizendo: por que dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e não admite cura? Isso aqui é Jeremias numa crise existencial, cerceado do seu direito de cidadão, de estar na polis, de estar na sociedade. Todos o rejeitaram. Ele foi excluído do contexto social, ficou sozinho. Isso pode estar acontecendo com você também, meu irmão. Você que é representante de Deus e prega a palavra. Os vultos de Deus na Bíblia Sagrada, eles foram discriminados, foram cerceados dos seus direitos, foram cortados das suas prerrogativas e foram encaminhados para o deserto. Veja Elias debaixo de um pé de zimbro, desgostoso e pedindo até a morte. Isso pode até acontecer, mas precisamos entender o mistério de Deus em nossa vida. Aleluia. E olha aqui o reclame de Jeremias. Ele usa aqui uma linguagem peculiar, porque ele havia dito que o Senhor era um rio de águas constantes, e agora ele revela coisas do seu interior como águas inconstantes. Jeremias 15 e 18. Olha aqui. Antes, Jeremias havia dito que Deus era manancial de águas vivas. Vivas. Jeremias 2 e 13. Mas agora o chamou de riacho seco. Olha aí, não tem água. Um dos grandes testes em atender o chamado de Deus em tempos difíceis é como você lida com seus conflitos. Oh, eu me lembro que eu estava na Argentina, fundei uma igreja ali no deserto. Estava no cimo de uma serra orando na madrugada e fiz uma reflexão. Parecia um louco, distante
da sociedade. Deus me deu a graça de poder me formar em vários cursos superiores, porém eu estava exercitando a coisa santa. É assim, irmãos. Às vezes a gente fica em situação de aridez e, segundo a nossa ótica humana, reduzidos a nada. A gente imagina ser nada. É o que está acontecendo aqui com Jeremias. É diante dos grandes conflitos, das grandes situações que nós vamos saber como estamos. São verdadeiros testes na nossa chamada ministerial. Eu sei que estou falando aqui para muita gente que está sofrendo, como eu também sofri e estou sofrendo. Eu sei que eu estou falando para obreiros, para pastores, para presbíteros, diáconos, homens de Deus, que estão sofrendo, que estão no deserto, que estão questionando. Isso é comum, isso é natural, meu irmão. Mas vamos entender o mistério de Deus na nossa vida. Vamos evitar estes conflitos existenciais, sabendo que o Deus que nós servimos não é um riacho seco, mas é um riacho, é um manancial de águas vivas. Jeremias 2:13. Aleluia. Ele sacia a nossa sede. Tem coisa mais gostosa do que sentir a presença de Deus? Chore de gozo na alma por servir a Deus e por ter sido chamado. Nós que fomos chamados somos diferentes, não para nos enaltecer, mas para, quem sabe, sofrermos ainda mais e sermos úteis àqueles que estão passando por crises existenciais. Uma questão de confiança, que no subponto 3, Deus nunca chamou alguém para ser um fracassado. Quando chama, ele arca com toda a necessidade de quem chamou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Veja bem, Jeremias sabia que precisava colocar sua confiança em Deus. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, de 7 a 8. Uma questão de confiar no Senhor. Nós estamos diante de textos assim, como o Salmo 37, versículo 5. Confiar no Senhor, deleita-te no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não vamos desistir. Parte 3. Vale a pena confiar em Deus. O profeta Jeremias nos inspira a confiar somente no Senhor e nos orienta a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus que requer de nós uma adoração perfeita. Jeremias 17:7. Esse relacionamento íntimo com Deus é que nos dá o sustentáculo. Você ter uma intimidade com Deus. Você ter Deus como seu amigo e confiar nele. E saber que ele é o seu refrigério, ele é o seu lenitivo. Nós vamos ver aqui que vale a pena confiar em Deus. O legado de Jeremias, crescimento na mudança, um profeta dependente de Deus. O legado de Jeremias. Quando buscamos nas Escrituras alguma pessoa que se encaixe em uma vida de lealdade ao Senhor, nossos olhos incidem sobre a vida do profeta Jeremias. Os heróis da fé tiveram algum pecado narrado em sua biografia. Abraão mentiu, Isaac cometeu o mesmo pecado que seu pai Abraão. Jacó enganou, Moisés matou, Davi
adulterou, e Pedro blasfemou. Diferentemente destes homens, Jeremias teve sua trajetória marcada por chorar pelo povo, mesmo observando várias vezes seu íntimo sendo tomado por intensa agonia. Jeremias nunca se afastou do caminho desenhado para ele por Deus. Aqui. Alguém certa feita me perguntou por que os homens de Deus, especialmente os mais extraordinários vultos, cometeram erros gritantes. Porque são homens. Isso é para mostrar a falha, a falibilidade. Nós somos falhos. O homem é um ser falho. Por maiores que sejamos diante de Deus, nós temos nossos pontos vulneráveis. E aqui Jeremias chora pelo povo, tem crise existencial, se confronta com situações limite, um estado indesejável, chegando a questionar e a chamar Deus como um riacho seco. Porém, é apenas um ponto falho de Jeremias, mas no todo, no cômputo geral, ele foi um homem de Deus. Isso apenas mostra que o homem é falho. 3.2. Crescimento na mudança. Jeremias talvez fosse um pouco infantil, sem maldade, pois confiava demais nos outros e não notava que eles maquinavam contra Jeremias. Jeremias 11:19. Talvez seja esta a razão porque apanhava e sofria. Jeremias 15:10. O próprio Deus advertiu dizendo: não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Jeremias 12:6. Com esta alerta, Jeremias aprendeu que não poderia confiar nos seus irmãos e na casa do seu pai para obter o sucesso na sua chamada. Ele aprendeu que sua vitória estava em obedecer à voz de Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, está aí, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. Precisamos crescer e saber que nós estamos ladeados de pessoas que nós não podemos confiar. Por ser a sede das emoções, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É um texto bíblico. Olha aí, ele aprendeu, ele cresceu, ele confiava nas pessoas, mas depois descobriu que não podia confiar em razão da alerta do próprio Deus com ele. Este homem, ele foi parar numa prisão. Os seus amigos, os seus correligionários, as pessoas que estavam mais perto dele, foram as primeiras a se rivalizarem com ele e a levá-lo para o mar. Um profeta dependente de Deus. Último subponto. O profeta Jeremias mostrou um espírito de inteira dependência do Senhor. Ao receber a missão profética, sabia que precisaria viver conforme a vontade de Deus. Então, Jeremias já sabia da sua trajetória. Para desenvolver aquilo que Deus quer, precisamos depender da sua vontade e estarmos bem diante dele. Uma maneira exemplar de dependência total do Senhor foi a que ele materializa um fato extraordinário quando compra um terreno em Jerusalém do seu primo, e muitos, com os olhos fitos nele, e ele que havia dito sobre o desterro de Jerusalém, como é que ele, sabendo disso, que vai fatalmente ocorrer um desterro, e ele compra um terreno neste lugar. Mas aí ele expressa a sua confiança em Deus e saber que Deus restabeleceria aquela nação. A confiança de estar nas mãos de Deus é uma das características de uma pessoa que atende ao chamado do Senhor. Então, com esse episódio, ele consolida a sua confiança em Deus. Bom,
A terra vai ser desolada. O povo vai ser levado em cativeiro. E eu vou lá e compro uma propriedade do meu próprio primo. E como é que fica a minha profecia? Era a confiança em Deus. Apesar de tudo, de todas as adversidades, ele estava confiante que o Senhor restabeleceria a sua nação, como de fato isso aconteceu. O povo ficou 70 anos no cativeiro, porém voltou do cativeiro. E foi reedificado os muros e o templo de Jerusalém. Então, meu caríssimo irmão, o relacionamento do profeta Jeremias com Deus vinha em primeiro lugar. Estava pertinho, íntimo com Deus. Depois vinha o árduo compromisso de anunciar a palavra de Deus ao seu povo. Porém, tal atitude não o tornara muito popular entre o povo de Israel. Então aqui está o exemplo de um profeta que fala a verdade, que representa Deus. Ele não será popular, porque a sua prédica desagrada a muito. Então, quando você vê um pregador aí aplaudido, e muita gente brincando e rindo, e dizer esse, e a agenda cheia aqui e acolá, quer dizer, está brincando com a verdade de Deus. Cuidado, cuidado. Os profetas de Deus foram rejeitados, não foram aplaudidos, porque a prédica dos enganosos, dos místicos, agrada a população, agrada o povo, agrada a igreja, mas a prédica do verdadeiro profeta, que fala a genuinidade da palavra, é rejeitada. Que Deus nos abençoe. Questionário. Vou deixar aqui o questionário para você pausar o vídeo e catar logo aqui resposta da sua lição. Levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar